Fala galera, eu sou o José Tomás, eu sou estagiário aqui na Lube e hoje eu vou gravar um vídeo aqui sobre Rust, que é uma linguagem que eu tô gostando muito, que eu tô achando muito interessante. E aí eu vou falar um pouco sobre ela, dar uma breve introdução para se vocês se interessarem aí podem pesquisar mais, ou posso até fazer mais vídeos sobre essa linguagem. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos aqui para instalação do Rust. Tem esse site aqui, rustup.rs. Esse Rustup, ele é um pacote do Rust que ele vem com tudo que precisa. Ele vem com o Rust C, que é o compilador de Rust, e ele vem também com o Cargo, que é como se fosse o NPM, é o gerenciador de pacote. É o NPM, o Yarn do JavaScript, o Maven do Java. E aqui ele já detectou que eu estou um sistema operacional que é baseado no Unix, e ele já me dá esse comando aqui. Eu só clico aqui, copio, jogo no terminal e instalo. Aí se você tiver no Windows ou em qualquer outro sistema operacional que não seja Unix e tal, você clica aqui em Display All Supported Installers. E aí ele vai te mostrar como é que você deve fazer essa sua instalação. No meu caso aqui eu não vou fazer essa instalação porque eu já tenho o Rust instalado na minha máquina, então eu já vou aqui direto para o Visual Studio Code, que eu já tenho aqui uma pastinha pré-configurada. Bom, primeiro de tudo aqui eu vou criar uma pasta aqui, um mkdir, você pode criar por ali também, mkdir rustc, que eu vou criar um exemplo usando o Rust Compiler, sem usar o gerenciador de pacotes. Eu vou colocar aqui um hello.rs, algo bem simples, ok? Deixa eu entrar nessa pasta, cd rustc, e agora aqui eu vou colocar uma função, fnmain. Assim como muitas linguagens, o Rust ele precisa de uma função main, como no C, por exemplo, que precisa do int main para rodar. E aqui ele recebe uma função chamada main. Esse fn é de função. E agora vamos dar o nosso primeiro aqui, hello world, bem simplesinho aqui, ó. Hello world. Vamos agora para compilar, rustc hello.rs. A gente chama o Rust Compiler e passa um arquivo para ele compilar. Você vê que ele gerou um arquivo aqui, um binário, já em linguagem de máquina, e agora para a gente rodar é só chamar aqui hello. Opa, na verdade não. ./hello. E ele gerou o nosso Hello World ali pra gente. Beleza? Nosso terminal. Mas agora que a gente já fez esse exemplo usando o compilador puro, antes de eu mostrar um exemplo contendo o gerenciador de pacotes, o Cargo, que é o gerenciador do Rust, eu vou criar um README aqui e eu vou falar um pouco mais sobre a linguagem, por exemplo. Rust, deixa eu colocar aqui um título para o README, Rust YouTube Video. E beleza, agora vamos falar um pouco sobre a linguagem Rust, por que ela é utilizada, qual que é o propósito. Ela é uma linguagem concorrente, então ela suporta paralelismo, ela é rápida. Mas um ponto também, ela é uma linguagem rápida por padrão. Ela também vou colocar aqui, assemelha-se à linguagem C. Elas são muito parecidas, elas são linguagens de sistema e elas conseguem resolver os mesmos problemas. Só que com Rust você consegue resolver problemas que você resolveria em C e C++ com uma velocidade parecida, só que utilizando uma linguagem com um pouquinho mais de alto nível, menos verbosa, mais fácil, com algumas coisas prontas ali para você, facilitando bastante esse processo. E ela, além de ser uma linguagem de sistemas, ela é uma linguagem multiuso. Por exemplo, pode-se dizer assim, que ela serve para você fazer aplicações web assembly também, serve para você fazer games, serve para você também usar para IoT,
assim, muitas coisas que ela pode ser utilizada. Então, por isso que ela tem toda essa fama aí. E também alguns outros fatores é que ela, opa, suporta a sync. Então, assim, acho que esses são os principais fatores que levam a gente a utilizar Rust, ser uma linguagem que está crescendo, que no Stack Overflow está entre as mais amadas. E também, por último, que ela é uma linguagem que visa ser segura. Ela foi criada com essa coisa de segurança. Então, é muito bom para fazer sistemas em que você precise ter muito cuidado, muito detalhe, essas coisas assim. Bom, agora sim vamos criar aqui o nosso projeto utilizando o cargo. Eu vou voltar aqui cd ponto ponto e agora eu vou dar aqui um cargo new e aí eu dou um cargo project. E aí esse cargo new é para gerar um novo projetinho, então ele vai criar uma pasta com esse nome aqui que eu indiquei. Pode ver que ele já criou aqui, ó, cargo project, já vem com git ignore, com o cargo toml e vem com src, que no src ele tem uma função main aqui, ok? Esse cargo aqui, esse arquivo aqui, ele nada mais é um arquivo que vai armazenar as nossas dependências, é como se fosse o package.json. É isso. Então aqui ele vai mapear todas as nossas dependências que a gente vem instalar futuramente. E depois ele vai até gerar um cargo lock aqui, que também vai mapear as dependências ali automaticamente, como se fosse um yarn.lock, um packagelock.json, ok? Bom, agora aqui a gente já tem essa função main prontinha, mas vamos fazer uma alteração aqui. Vamos criar uma aplicaçãozinha diferente. Antes da gente começar a mexer aqui no main.rs, da gente fazer alguma coisa diferente, deixa eu só primeiro voltar aqui no readme e fazer mais algumas anotações sobre a linguagem. A tipagem é forte. Opa. Tipagem forte. E também aqui deixa eu anotar que ela é estaticamente tipada. Então você precisa definir os tipos antes de mandar para compilação. Porém, o compilador consegue inferir os tipos em alguns casos, ok? Em alguns casos o compilador consegue fazer isso para você, você não precisa especificar o tipo, mas é sempre bom especificar para o código ficar mais claro, também para não correr o risco do compilador inferir o tipo de maneira errada. E aí você, além de tornar o código mais legível, você também evita possíveis problemas no seu código. Agora vamos voltar aqui no main.rs, feitas essas anotações aqui. Para rodar esse nosso main.rs, para rodar o nosso projeto com o cargo, a gente vai... deixa eu entrar aqui, tenho que entrar na pasta cargo project. Entrei aqui e agora eu tenho que... Existem vários comandos. Existe cargo build, que ele vai só compilar. E aí depois você passa o caminho para onde ele foi compilado. Mas eu vou passar direto o cargo run. O que o cargo run faz? Ele compila e ele já roda ao mesmo tempo. Então aqui, ó, cargo run. Ele está fazendo a compilação, podem ver. Compilou e já deu a nossa mensagem aqui pra gente. Onde que fica esse arquivo compilado? Fica aqui em target. Target, debug, tudo isso aqui são as coisas que foram geradas, é a compilação, beleza? Aqui nesse target, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu explicar um pouquinho aqui e aí a gente já pode fazer mais uma aplicaçãozinha. Bom, podem ver aqui que tem esse ponto de exclamação aqui depois da função println. O que significa esse ponto de exclamação? Ele é como se fosse uma marcação, um aviso para o Rust, para o compilador, que quando tiver esse ponto de exclamação, significa que isso é uma macro function. E o que é uma macro no Rust? O que quer dizer isso?
basicamente é uma função que ela vai se expandir, ela vai mudar em tempo de compilação. Então seria uma função que chama outra, sabe? É uma função chamando uma outra função. No caso, se println, ele vai chamar essa macro chamada println, que dentro dela ela vai expandir e vai chamar o display, para colocar o display, que é uma biblioteca do Rust, para escrever algo na tela, ok? E é isso. Deixa eu ver se... eu também já deixei uma anotação aqui no README, que no Rust as variáveis são imutáveis por padrão. Meu Deus, então se eu precisar reatribuir uma variável, trocar o valor dela, eu não vou ter como. Vai, mas é um pouquinho diferente, não é? Então faz assim. E vamos lá. As variáveis no Rust, elas sempre vão ter ou um let ou const. Sempre vai ser ou let ou const como prefixo dela antes. Então, let input, eu vou colocar qualquer coisa. Anything, qualquer coisinha. E eu falei que elas são imutáveis por padrão. Então, se eu vier aqui e reatribuir essa variável input, colocar qualquer coisinha, tá? Bem tranquilo. E eu posso rodar aqui no terminal, rodar um cargo run. Deu um erro de compilação. E olha aqui o erro. Cannot assign twice to immutable variable. Ou seja, ela não pode ser, o valor não pode ser trocado. Então, uma vez que foi definido, não pode redefinir. Meu Deus, e aí? Como é que faz para poder redefinir? Aí a gente tem que utilizar, depois do let, a gente usa uma palavrinha, uma keyword, mut, de mutable. Let, mut, input, anything. E aqui a gente reatribui. E deixa eu instalar uma extensão aqui, bem boa, que é Rust. Tem a extensão Rust e tem a extensão Rust Analyzer. As duas funcionam muito bem. Eu prefiro o Rust Analyzer porque a avaliação dela é melhor e também porque ela suporta auto-import, ela é melhor também para detectar os erros. Então eu vou aqui instalar ela. Ok? E vocês podem ver que ela já vai fazer a checagem dos erros. Ele está dando um warning aqui que eu não estou utilizando, no caso, mas isso não é um erro. Mas se eu tirar o mute aqui, ó. Tirei o mute. Calma aí que ele tá... Pronto, aqui ó, salvou. E pode ver que ele está dando esse erro aqui. Porque ele já detectou que está sem o mute, que ela é uma variável que não pode ser alterada. Agora eu volto com o mute, dou um Ctrl S, o erro some. E agora vamos dar o display dessa variável aqui no console. Como é que a gente faz isso? Println. Agora aqui eu vou colocar uma chave, para indicar que aqui nesse espaço onde está a chave vai ser uma variável. E aqui eu passo input. Beleza? Passei o input aqui, que ela vai ser exibida. E agora eu posso dar um cargo run, que ele já fez aqui, mostrou o hello world e mostrou o valor da nossa variável input, que no caso é um monte de A. Ok? Bom, vamos lá. Agora vamos alterar isso aqui. Você pode ver que ele já está dando uma anotação que isso aqui é do tipo str. E o Rust possui tipos primitivos e os tipos comuns. Os tipos primitivos são str, i32, float, são primitivos. Só que, por exemplo, qual que é a diferença do str pro string aqui? Quando você põe string dessa maneira, ela vai ser uma string diferente. Ela é uma string com funções de um array. Você pode manipular essa string de maneira mais fácil. Quando é um str, ela não vai poder ser manipulada, que nem uma variável do tipo string. Então tem casos que você vai usar o str, tem casos que você vai utilizar esse string, ok? Nesse caso aqui, vamos deixar esse string aqui, porque a gente vai realmente precisar manipular. E tá vendo que ele tá dando um erro aqui?
Porque dessa forma, essa atribuição é uma atribuição para um tipo str. Então, para consertar isso, tem que colocar um ponto to string. Opa, eita. E aí ele já conserta, ele converte de str para uma string, ok? E aqui tá dando outro erro. Aqui também tenho que colocar o ponto to string. Ah, mas tem que colocar esse to string toda vez, isso aí é ruim, não é? É, mas aí existem maneiras diferentes. Eu posso colocar aqui string, aqui eu dou 2 pontos 2 vezes, from, e aqui nesse from eu ponho a variável que eu quero, que é anything. Dessa maneira aqui, atribuindo a variável string dessa maneira, eu não preciso utilizar nenhuma conversão, ok? Deixa eu tirar isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, quero pegar o valor pela linha de comando que o usuário digitar e colocar dentro desse string aqui. Então como eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui e eu vou colocar um string, dois pontos, new, como se fosse um construtor, beleza? Ele vai criar uma nova string, por enquanto o valor dela vai ser vazio. Ou indefinido, tanto faz. Agora aqui eu vou dar um print ln, deixa eu só tirar esse valor aqui, vou colocar um print ln aqui, eu vou colocar type something here, vou colocar 3 pontinhos e dar um tab aqui, beleza? E agora, como é que a gente faz no Rust para pegar o input do usuário? Então, a gente vai utilizar uma lib do Rust mesmo, nativa, use std io, que é io de input output, ok? Agora aqui a gente vai dar um io stgin, beleza? A gente abre essa função, coloca um readline para ele ler uma linha, ok? E esse readline ele recebe um buffer. O que é esse buffer? Ele é uma variável para ele atribuir esse valor, porque ele vai ler a linha que o usuário digitar e a gente tem que passar para onde que esse valor vai, e a gente quer que ele preencha a variável input. Então como é que a gente faz isso? A gente vai passar um mut input aqui. Vai dar um errinho aqui, eu tenho que colocar esse e aqui, que é basicamente um ponteiro, funciona como se fosse um ponteiro, ok? Para ele atribuir lá na memória o valor desse input. E agora que eu ponho um ponto ok, que o ponto ok é para caso dê tudo certo, não dê nenhum erro ao pegar a leitura do usuário, pegar o input que ele digitou, e eu vou colocar um expect aqui, que é o erro que pode dar, se o usuário digitar algum dado inválido ou se ele não digitar nada. Aí eu vou jogar aqui uma mensagem que seria couldn't read line, que não foi possível ler. Isso aqui é uma maneira de jogar uma exceção no Rust, ok? Feito isso, deixa eu substituir esse hello world aqui. Eu vou colocar this is your first input value, qualquer coisinha, qualquer mensagem. E agora aqui eu vou passar a nossa variável. Lembra sempre colocar as chaves para indicar que aquele lugar onde estão as chaves vai ser substituído por uma variável. Aqui eu passo um vírgula e passo a nossa variável, que é este input aqui. Então, deixa eu repassar isso aqui, recapitular. A gente está pegando o pacote de input e output, está chamando essa função, stdin, não sei como é que fala, e a gente chama o readline. E aí esse readline ele vai atribuir o valor que o usuário digitou para uma variável. A gente passou esse input. Esse ezinho é um ponteiro, é para referenciar lá na memória, ok? Isso aí é um pouquinho mais complicadinho,
Mas mais pra frente a gente pode aprofundar, explicar isso de uma maneira melhor, mais detalhada. Esse OK é para caso tudo dê certo, ele não vai fazer nada. E esse expect é para jogar uma mensagem de erro, caso ele não consiga ler o input do usuário. Vamos ver se deu certo? Vamos lá. Cargo run. Ó, aqui, ó, deu um cargo run. Ele já pediu para eu digitar alguma coisa. My name is José. Digitei isso aqui. E aqui ele já deu a nossa mensagem. This is your first input value. My name is José. Ele leu a nossa variável. E é isso. No Rust, assim, não é tão fácil você ler uma variável, né? Como no Python, que você só digita um input, ou no Java, que você usa um scanner.nextString. Não é tão fácil assim, mas dá pra ler, não é tão difícil. E a gente conseguiu fazer isso aqui com sucesso. E agora que antes de terminar esse vídeo introdutório, eu só quero passar mais uma coisinha, que é como funcionam os módulos no Rust, importações. Bem basicamente. Eu vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de myfirstmodule.rs. Primeiro módulo. Aqui eu vou criar uma função fnrun, ok? E eu vou criar uma funcionalidade bem básica aqui. Let num vai ser do tipo int32 e vai receber 20 como valor. Agora eu vou colocar aqui um let result, que vai ser do tipo i32 também. Que aqui eu quero fazer uma operação num.poll, por exemplo, que é potenciação, e eu quero que ele eleve a 2. Ok? E aqui eu quero que ele print o valor dessa exponenciação aí, que vai ser 20 elevado ao quadrado é igual a, e aqui eu vou mostrar o nosso valor, que vai ser esse result. Vocês podem notar que tá apagado aqui, né? Tá meio apagadinho. Por quê? Porque o Rust Analyzer já notou que isso aqui tem um erro. E qual erro que é? Tá fn, e por padrão, no Rust, as funções, os módulos são privados. Então a gente tem que tornar isso aqui público. Como? Pub fn run. Bem simples, né? E agora a gente tem que chamar ele aqui. A gente vem aqui, mod. Calma aí. Aqui a gente põe mod, que é para importar um módulo. My first module. Ele já importou. Aqui, ó, pode ver que ele já está mostrando tudo certinho. E agora é só chamar o nosso módulo. My first module, run. Que ele vai rodar isso aqui, ó. Vai rodar essa função. Pode ver que ela já está colorida, por quê? Porque ela já foi utilizada em algum lugar. Se eu tirar esse pub, vai dar erro, porque a gente está importando uma função privada. Mas vamos deixar assim. myFirstModule.run, está chamando a função, Ctrl S. E agora ele tem que mostrar o resultado da nossa potenciação ali. Cargo run again. Digitar qualquer coisa. Vamos lá, qualquer coisinha. Mostrou o que eu digitei e mostrou o resultado da exponenciação. É isso aí. Esse aí é um vídeo introdutório de Rust. Se vocês se interessarem aí, podem estudar mais sobre isso, pode me chamar. E aí a gente vai vendo, que eu acho que é uma linguagem muito interessante, que eu acho que vai crescer muito daqui pra frente. E é isso aí, galera. Valeu!